Fala galera, hoje faremos um compilado especial do show das lendas de grafite. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, comenta no meu vídeo, segue meu Instagram e bora pro vídeo! Governo de Goiás, TFS. Eu queria falar que eu amo, mas eu não consigo. Eu queria falar minha paixão pelas lenças escolas. Ela é de bom. Mas eu não consigo falar porque vai ver difícil. Você sabe que as lendas do Brasil são bem assustadoras, né? Então minha palavra pesada não foi à toa, foi tudo. Porque não dá um medinho? E depois você falou que eu sou azedo e feio. Eu nem ouvi de outro lugar. Eu só falei que foi um pesadelo. Olha aí. É o crime perfeito pra parecer monstro. Ok? Eu só tô esperando o show começar, hein? Eu me importo, eu fiz. Eu não quero dessa. Eu fui justo. Porque é você. Então eu sou honesto. Como eu vou saber isso? Ai, não gosto. Não. Meu Deus. Tô brincando. Ah, vai, agora esse mapa a gente por hora Boa tarde. Boa tarde. Aqui que é o evento Outras Lendas, alguém sabe? Aham. Então é aqui mesmo. Essa chuva me atrasou. Essa chuva e outras coisas da natureza. Desculpa, eu não me apresentei. Eu me chamo Johnny. Eu sou um criptozoólogo. Alguém sabe o que é um criptozoólogo?
Uma pessoa que caça lendas. Eu também não sabia não, ele acertou. Eles chamam dessa maneira as pessoas que acreditam em lendas, que procuram animais que não existem. Olha só, animais que não existem. Ou seja, eles estão dizendo que eu sou louco, que eu procuro coisas que não existem. Desde criança eu sou assim, sabia? Desde criança eu fico atrás de coisas que muita gente diz que não existe. A primeira dessas lendas que eu fiquei obcecado em encontrar foi um sujeito chamado Papai Noel. Tá quase chegando na hora dele. E era assim, lá na cidade onde eu morava, todo mundo falava do Papai Noel, que ele vinha na noite de Natal, num trenó, puxado por renas, e deixava presente na casa das pessoas, entrando pela chaminé. Bom, eu não tinha chaminé em casa também não. Eu falei pro meu pai o seguinte: pai, precisamos construir uma chaminé. E ele disse: só se for para fazer churrasco, porque aqui não neva. Mas e o Papai Noel, como é que ele vai entregar os presentes? O Noel chega em Lusiânia, que era onde eu cresci, de caminhão da Coca-Cola. Lá em Lusiânia, você sabe onde é Lusiânia, né? Interior de Goiás, ali no sul. Foi onde eu cresci. Lá se falava de tudo quanto é tipo de história. Mas essas importadas eram mais famosas, porque estavam na televisão, a gente acreditava em Papai Noel. Afinal de contas, tudo quanto é filme tinha Papai Noel, desenho, comerciais. Então eu resolvi ficar à espreita na noite de Natal. Fiquei atrás do sofá, esperando o Papai Noel. E eis que eu vejo o quê? Na noite de Natal, debaixo da árvore, colocando meu presente, meu pai. Eu pensei, poxa, meu pai deve ser um ajudante do Papai Noel. Eu era criança, deve estar fazendo um bico no Natal. Eu deixei isso para lá. Deixei para lá e não busquei mais o Papai Noel. Passou um tempo, alguns meses, era Páscoa. Eu falei, agora sim, vou encontrar o coelho da Páscoa. Aquele era caçado. Esse sim eu vou pegar, porque minha avó já tinha pego um. Ela tinha um coelho lá na sua casa, e eu pedi para posar na noite de Páscoa, lá na casa dela, e ficar espreitando o coelho, para pegar aquele chocolate ali, novinho, saindo do forno. Se eu tinha um coelho, eu ia ganhar chocolate muito mais rápido. No meio da noite, eu fui de espreita até o ninho do coelho. Fiquei lá, quietinho e calado. E aí, quando ele dormiu, eu cheguei mais perto e vi aquele monte de chocolate ao redor dele. Várias bolinhas marrons e crocantes que eu peguei e comi. Era bosta. Eu achei que era chocolate. Aquele era pra homem todo. Eu nunca contei isso pra ninguém, viu? Nunca contei isso pra ninguém. Eu virei uma piada lá em Lusiânia. Todo mundo ficou curtindo com a minha cara por causa dessa história. Naquela época, quando eu era jovem, eles faziam muito bullying. Isso já não faz mais, caiu de moda. Bullying hoje, quem faz bullying é quem é piada, né? Antigamente a piada era quem sofria. Agora quem faz é que é bullying, mas eu sofri muito bullying, sabia? Sim. Sofri, comedor de chocolate. Eu senti o gosto aqui na... Isso aí. Aquele não veio muito. Mas sabe o que aconteceu? Eu falei, eu vou atrás de outras lendas. E aí eu resolvi estudar muito. Eu saí de Lusiânia e vim aqui para Goiânia. Eu vim para a Faculdade Federal de Goiás. E ali eu busquei estudar o máximo que eu podia. Estudei tudo que podia se parecer com aquilo que eu buscava, as figuras místicas.
as lendas brasileiras. Eu estudei biologia para entender a sua morfologia. Eu estudei muito história para entender de onde poderiam vir essas histórias e essas lendas. Estudei também veterinária para entender mais sobre o aspecto animal desses monstros. Mas lá na faculdade eu também sofria bullying. Meu Deus. Porque eles começaram a me chamar de Lusiânia Jones. Tipo o Indiana Jones de Goiás, era muito, sabe? Eu falei, vocês vão ver, hein? Eu vou provar para vocês aqui e para a Lusiana inteira que esses monstros existem. Então, eu me tornei um cientista, um estudioso, um caçador de lendas. Dr. Johnny. Esse é meu nome. Ah, beleza. Daí, eu abri uma página na internet. Se tem um jeito de ficar famoso hoje em dia é na internet, né? Então, eu abri uma página e comecei a oferecer os meus serviços de quem encontra lendas. E aí, eu coloquei no meu perfil o seguinte: se vocês souberem de alguma coisa estranha, alguma coisa que se pareça com um monstro, uma lenda, me mandem mensagem. E divulguei. Passou um tempo, eu recebi uma mensagem: caro Sr. Johnny, fiquei interessado, muito interessado pela sua profissão. Quero dizer que eu sei da história, a história de um monstro. Ele fica na Amazônia. Ah, vai. Vamos lá, então a gente faz. Eu conheço essa história. Na Amazônia? Sim. Alguns homens que desmatavam a floresta encontraram um monstro horrível no meio da mata. Esse monstro tinha um olho vermelho no meio da testa. Aquilo, esse. E ele tinha uma boca imensa. Atacou aquelas pessoas que estavam desmatando a floresta. Eu decidi ir até a Amazônia. Então eu fui para investigar. Lá eu encontrei uma tribo, povos indígenas, povos originários, que me explicaram do que se tratava aquilo. Sim. Na verdade, não era uma historinha. Tratava-se de uma pinguari. Uma pinguari era um monstro de 3 metros, todo peludo, que parecia um gorila. Mas no Brasil não tem gorila. Gorila só tem na África. E de 3 metros, então, não seria possível. E ele era diferente de um gorila. Tinha um olho só no meio da testa que parecia uma bola de futebol vermelha, e uma boca imensa no meio dos peitos. E tinha um cheiro horrível, de carne podre. Eu perguntei para o pajé dessa aldeia do que se tratava, e ele disse que se tratava de um guardião da floresta. Eu disse: eu preciso conhecer uma pinguari, preciso vê-lo. Como posso fazer isso? E ele me disse que uma pinguari só aparecia para aqueles que destruíam a floresta, derrubavam árvores, matavam animais selvagens. Só assim ele aparecia para atacar essas pessoas. Eu não podia fazer isso. Eu não podia derrubar a árvore para poder encontrar uma lenda. Isso é um absurdo. Então eu falei: não, eu não vou fazer isso. Eu vou em busca de outras lendas. Então eu recebi outra mensagem. Um amigo meu me mandou uma notícia, muito estranha por sinal. Ele dizia:
uma gangue de garimpeiros ilegais foi dizimada no meio da Amazônia. Foi encontrada sem cérebro e sem sangue. Ah, velho. Sem cérebro e sem sangue? Mais bicho que dá valendo. Só podia ser uma coisa. O que é? Só podia ser uma coisa. Era o capelobo. Capelobo. Meu Deus. O capelobo. Só podia ser ele. O capelobo é um monstro parecido com uma peguari. Ele é um humanoide, também muito alto, mas ele é diferente numa coisa. Ele tem uma cabeça que se parece com um tamanduá. Ah, então já me mando. Isso. Tio vai te pegar atrás das costas. Nunca me pegaram. Sabe por quê? Porque eu nunca consegui vê-los. Igual, né? Mas eu tentei. Nesse dia eu falei, já que eu estou na Amazônia, eu vou encontrar o capelobo. Ai, ai. Eu fui até o local em que aqueles garimpeiros estavam. E lá eu não encontrei ninguém. Apenas destruição. Então eu busquei e soube que um garimpeiro sobreviveu. E ele estava na cadeia. Porque é proibido garimpar na Amazônia. Todo mundo sabe disso. Ele também sabia, mas era um criminoso. E armou o garimpo com seus comparsas no meio da Amazônia. E destruindo. Um dia foram destruídos. O capelobo apareceu no meio da madrugada e atacou. Com sua língua, com 2 ferroadas em sua boca, ele cravou o cérebro do primeiro garimpeiro e sugou. Não me envolve nisso. Eu apenas estou querendo ver o show. E um a um ele foi atacando. Ai. Isso aqui não é pra criança, não. Isso aqui é pra 18. E matou todos os garimpeiros, sugando o seu cérebro e também o seu sangue. Como eu poderia encontrar o capelobo? Eu perguntei para esse garimpeiro que sobreviveu e ele disse: eu não sei, só sei que eu quero ir embora daqui. Antes que ele volte. Ah, para aqui de matar. Garimpar. Eu não consegui vê-lo. Ah, tenta, né? Você tem que ver uma linha. Eu também teria que profanar a floresta para encontrá-lo. Tudo assim. Dali, eu soube de outras e outras lendas, sabe? Eu viajei muito, sabe? Viajei muito esse Brasil inteiro. E eu estudei muito para me preparar. Na escola, estudei muito português, matemática, geografia, história. Eu sabia que eu ia precisar de tudo isso. É isso, hein? É um arsenal de como para poder ficar preparado. tem. Eu estudei artes também, mas eu não entendia muito bem para que arte servia, sabe? Pois é, falavam isso, só que eu não entendia o objetivo de arte, por que existia pintura, grafite, literatura, música. Eu não via sentido, não dava para somar uma coisa com a outra, com aquilo, não dava para construir uma casa, um carro. Mas eu estudei arte também, estudei um bocado, disseram que eu tinha que estudar. E lá no meio da floresta, o pajé me contou uma história de uma outra lenda. Havia lá uma índia chamada Naya. Ela era apaixonada pela lua, não pela lua, mas porque vivia na lua. Ela era apaixonada por Jaci, o deus da lua. Você está entendendo, né? Tá sim. Eu vou te explicar melhor. Essa indígena, ela passava noites e noites esperando que o deus Jaci descesse da lua para levá-la para dançar com a lua lá no alto do céu à noite. Era isso que diziam os seus antepassados, sabe?
Falou para ela que já se descia, escolhia uma menina e levava. Então ela ficou esperando, esperou muito, muito e muito, mas nada de Jaci descer dos céus, nada. E ela ficava sem comer e sem dormir, dias e dias nessa busca. Daí um dia, já sem forças, ela andava pela floresta, quando finalmente viu que a lua estava no chão. Era ele, o Deus Jaci havia descido. Ela pulou para abraçar aquela lua, mas não era a lua, era o reflexo da lua em um lago. Então, por estar tão fraca, ela se afogou e morreu. Ui, deixa. É isso que não é pra gente explorar. Deus Jaci resolveu transformar finalmente, mas uma estrela que viveria na água. E assim nós conhecemos a história de Vitória Régia, uma estrela d'água, uma flor no formato de uma estrela. É muita história, né? Também. É muita história. Alguém precisa gente, essa história de... Mas uma só me deixou nervoso. Ai. De verdade, até agora eu não tinha sentido nada parecido. Eu recebi outra mensagem de outro seguidor, e ele me falou que muitas pessoas estavam avistando uma espécie de zumbi que ficava grudado atrás de árvores secas. Eu não entendi muito bem. Zumbi não é coisa de Brasil. Então eu resolvi ir até lá. Ficava em Minas Gerais. Respondi: eu irei até aí para poder entender melhor essa história. E assim eu fiz. Algumas pessoas disseram que viram essa criatura magra, esquelética, com olhos arregalados, branca, grudado em árvores secas. O nome dessa criatura era corpo seco. Então eu fui pesquisar, fui conversar com as pessoas sobre essa lenda. E uma senhora chamada Joana me contou. Ela disse que esse monstro era, na verdade, um homem um dia. Ele era uma criança que se tornou jovem e depois homem. Mas ele era mau com os animais, mau com a natureza. E principalmente mal com a sua mãe. Ele batia na sua mãe. E ela rogou uma praga nele. Nem Deus, nem o diabo, e nem a terra aceitará você. Esse homem viveu muitos anos fazendo mal e mais mal. Então ele morreu. E foi verdade, Deus não aceitou a alma desse homem, nem mesmo o diabo aceitou. E a terra também não. Depois de enterrado, ele foi cuspido para fora. E começou a zanzar por aquela região. Ele ficava escondido atrás de árvores. E sempre que passava alguém que ele sabia que havia cometido os mesmos crimes que ele atacava. Pessoas que batiam e desrespeitavam sua mãe e seu pai. Mas eu também não consegui ver
esse bicho. Também, se esse bicho é raro, Fabrício. Sabe o que é? Eu nunca desrespeitei a minha mãe, sabe? E nem era por medo desse corpo seco. Era medo de levar uma chinelada mesmo. Eu acho que eu nunca iria encontrar mesmo uma lenda brasileira, sabe? Eu nunca ia encontrar. Mas ainda assim eu procurei. Eu soube também de uma muito interessante, que me enfeitiçou também. Era a lenda da cidade encantada. Ficava em Jericoacoara, no Ceará. E para lá eu fui, atrás dessa lenda. Disseram que uma cidade de ouro brilhante aparecia logo abaixo da montanha do Farol. Ali aparecia essa cidade cheia de riqueza, brilhante, diamante e ouro. Mas para poder entrar nessa cidade era preciso entrar em uma caverna antes. Uma caverna que daria acesso a essa cidade. Porém, na entrada dessa caverna havia um portão de ferro, que se alguém ultrapassasse, seria atacado por um monstro. Uma cobra com a cabeça de mulher. Ai, não, essas coisas E braços e pernas. Ei, que nojo. Isso aí deveria estar de volta. Disseram que se uma pessoa entrar e desenhar ela precisa sacrificar outra pessoa, pegar o sangue dessa pessoa morta e desenhar uma cruz no corpo dessa cobra. Só assim a maldição iria passar e essa princesa reinaria junto com esse corajoso. A cidade de ouro, a cidade encantada. Ah, meu Deus. Eu fiquei lá acampado, sei lá, um mês e não consegui ver essa cidade. Talvez eu não tivesse tanta ambição, né? Era a arte sacra, a arte moderna, o grafite, a literatura. Era a arte de um povo que não tinha como escrever e passava pela oralidade. E cada uma tinha um significado. O Mapinguari queria dizer que a gente não pode destruir floresta, que a gente não pode desrespeitar a natureza, assim como o Capelô. A cidade encantada é um símbolo que quer dizer que a gente não pode ser tão ambicioso e buscar riquezas que não fazem sentido, que o valor das coisas está em outro lugar. O corpo seco nos ensina que não compensa bater na mãe, porque você pode virar um corpo seco e levar uma chinelada. Entendeu? É a arte. O folclore é arte. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao Danilo, a toda a produção do Outras Lendas. Todas essas histórias são encantadoras. Pesquisem mais sobre elas e pensem nisso. Busquem mais arte, vão ao teatro. Peçam para ir no teatro, para ver show, para ver galerias, para ver murais pintados com grafite. Incentive a arte. E quando vocês crescerem, apreciem, tentem compreender ou não, consumam, se divirtam. A arte serve para isso, para ensinar. Tchau, tchau. Então, eu resolvi abandonar esse objeto. Tentei lembrar da minha história desde o começo, para tentar entender de onde vinha tudo isso. Sabe, eu desprezei uma matéria que eu havia estudado durante todo aquele tempo: a arte.
Ah, tá até vendo onde vai dar. Vai criar uns desenhos desses bichos aí, velho. E eu comecei a pensar que talvez essas histórias não fossem lendas, mas sim um tipo de arte, como a literatura, como a música, como o grafite, como as artes visuais. E comecei a pensar, por que existe então a arte? Deve ser para brincar com essas histórias e nos mostrar o outro lado, para nos levar à reflexão, para nos levar à essência, ao espírito da nossa humanidade, a arte. Era o folclore brasileiro, histórias passadas de pai para filho, através da oralidade, contando, como eu estou contando para vocês aqui agora. Se elas existem ou não, isso não importa. O que importa é por que elas são contadas. É como a arte, uma religião universal, um símbolo. Era o realismo fantástico, era a música tradicional. Faltando só um, para que o minhocão se libertasse e conseguisse destruir a cidade por baixo. Então tá de boa, então. Eu andei em todos os esgotos da cidade, busquei, andei, olhei pelo mapa, segui todos os rastros possíveis, mas não encontrei nada. Será que era mentira? Tá tudo mentira essa história. Será que era uma lenda? Óbvio, né? O nome tá aqui, ó. Outras lendas. Eu acho que eu fracassei na minha profissão, Também. sabe? Não existem essas. Só pode ser. Eu não sou bom no que eu faço. A minha é que você não entendeu que elas não existem. Eu procurei outras muitas lendas. Eu fui atrás do boi vaquim também, um boi encantado do Rio Grande do Sul, com asas, chifre de ouro, olhos de diamante, mas também não encontrei. Foi muito difícil a minha vida, sabe, gente? Também? Por fim, Porque existiu essas lendas. eu fiquei pensando, deve haver uma lição nessa história. Eu acho que eu não posso acreditar em tudo que eu vejo na internet, né? Só pode ser. Todo mundo diz que é cheio de fake news, de histórias, mas essas histórias não podem ser fake news, elas são antiquíssimas. Muitas pessoas me contaram, um pajé, uma senhora, Joana, que viu, ou aquele garimpeiro, por que ele mentiria? Por que ele ia dizer que os comparsas dele foram todos assassinados? Eu não estava entendendo nada. Também, fica difícil. Deve ser essa coisa. Deve ser essa coisa. Pode ser. Não sei. Eu continuei a minha busca com a minha página na internet. Ai, que desperdício. Tanto tempo passando nessa porcaria desse celular e eu não consigo encontrar nada. Disse quem procura acha. Eu procuro a vida toda e não encontro nada. Por quê? Só aparecem essas lendas para quem não está procurando. Então eu recebi outra mensagem, direto de Cuiabá. Ufa, que essa lenda assim. Uma história bem estranha. Disseram que uma mulher havia engravidado, Velho. mas ficou em segredo. Que foi que dessa? Não contou para ninguém. E acabou tendo esse filho na beira do rio. Beira do rio, E o jogou na beira do rio, porque ele havia apresentado uma deformação. Ele parecia uma lombriga. Ele parecia o quê? Uma minhoca. Eu procurei saber mais sobre essa história.
Então, eu busquei conversar com o padre da cidade e ele me confirmou. Ele me disse que se tratava do minhocão de Pari, uma espécie de cobra gigantesca que vivia debaixo da cidade de Cuiabá. E ele ficava preso por 3 amarras, que não podia ser de aço, não podia ser corrente. Tratava-se de os fios de cabelo de Nossa Senhora. Ai, cuida dele. E segundo ele, 2 desses fios já tinham arrebentado. É uma história muito interessante que eu particularmente nunca tinha ouvido. Quantos anos vocês têm? Então, vou contar uma história pra vocês. Eu tenho uma filha que hoje ela tem 16 anos. Quando ela tinha mais ou menos a idade. Com sua língua, com 2 pegadas em sua boca, ele cravou o cérebro do primeiro carpinteiro e sugou. E 1 a 1 ele foi atacando. No olho, o capelongo. Nós temos aqui o corpo seco, que é uma lenda que essa lenda é muito interessante, inclusive porque ela tem variações. Que histórias são essas que o cara vai contar? Eu não entendi. Grafite. Vamos lá ver, ué. Ai. Vamos lá ver. Dentro do teatro, né? Então a gente começa o nosso painel aqui com essa imagem de um touro com uma asa, tá vendo? Isso, ele é o nome dele é Boi Vaquinha, ele é uma lenda do sul do Brasil. Enfim, eu não vou contar a história das lendas, senão eu vou estragar a contação de história que vai rolar lá dentro. Essa é a representação dessa lenda, né? Que ela é uma lenda do sul do Brasil. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, comenta no meu vídeo, segue meu Instagram, deixa um like, se inscreve no canal e muito obrigado por assistir essa série. Bye, bye!